Graça e paz, amados em Cristo Jesus. Hoje queremos falar de um tema rapidamente que é a palavra de Deus. O que é esta palavra de Deus, afinal? We want to talk about the Word of God, and we want to bring some reference about the Word of God. What is the Word of God? What is the meaning of this Word of God? Eu quero que você acompanhe e vamos tentar caminhar aqui em poucos minutos para falarmos desta palavra de Deus e como ela é aplicada. A Bíblia Sagrada é bem clara em dizer que no princípio, no livro de João, diz que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo é Deus. Sem nada do que foi feito seria feito sem Ele. Nele estava a vida dos homens, mas as trevas, os homens não a compreenderam. A Bíblia fala desta luz que veio, desta luz que veio para a salvação do mundo. Então nós entendemos que Jesus Cristo é a palavra de Deus que se fez carne. Quer dizer que Deus falou a palavra, Deus proferiu a palavra e Maria concebeu a Jesus. Então nós precisamos perceber este grande mistério. We need to understand that the Word of God is God Himself. And the Word of God was transmitted by the angel of God. He came to Mary and spoke the word so that the word came to existence. That means the Lord spoke the word, and then that word it became flesh. He made Himself flesh, and He brought life. Jesus Christ, which is the Word of God. So let's try to see how this thing works. Vamos tentar ver como essas coisas funcionam. Reparamos uma coisa. Deus é a própria palavra de Deus. A palavra de Deus é Deus. Deus é a palavra. Não há uma separação entre Deus e a sua palavra. Por que que nós estamos a dizer isso? Nós vimos que nessa referência de João nós trazemos automaticamente de que a expressão de que a palavra de Deus se fez carne. E no princípio era a palavra, que era o verbo, e este verbo se transformou em carne. E nada do que foi feito, quer dizer, a existência do universo foi comandado através da palavra de Deus. Então nós não podemos confundir esta palavra com qualquer outra coisa. Não podemos fazer confusão com a palavra. Por que eu trago esse aspecto hoje? Algumas pessoas no seio religioso, muitas das vezes trazem expressões, principalmente os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos pastores. Eles trazem sempre esta expressão dizendo de que a palavra de Deus é maior que Deus e que Deus não se confina na palavra. Isto é uma grande mentira, uma heresia para, na verdade, tentar nos dissuadir da verdade, para tentar nos desviarem da verdade. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela mesmo é Deus. Tudo que Deus fala não está separado dele. Deus não tem a palavra separada como nós, os seres humanos, muitas vezes tentamos fazer. Dissemos uma coisa, mas não é aquilo que nós acreditamos. Por isso que nós notamos que Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ensinou aos seus seguidores que a nossa palavra devia ser sim ou não. E tudo que viesse de explicações ou manipulações ou parecer vem do maligno. Então Deus está a mostrar aqui a sua natureza, de que nós não devemos ser separados daquilo que a gente professa, daquilo que a gente fala. Por isso é que Jesus Cristo também aponta de que a contaminação do homem vem através do que ele fala, porque o que ele fala está contido no interior do seu coração e é isso que o vai contaminar. Por que vai o contaminar? Vai o contaminar se ele falar aquilo que não condiz com a verdade. Se ele falar aquilo que não condiz com ele mesmo, que é separado dele. Quer dizer, é algo que ele vai estar a falar apenas para ludibriar, para enganar, para manipular a opinião pública. Não tem nada a ver com ele mesmo. Quer dizer, ele diz uma coisa e que ele não acredita. Então, quando Deus nos traz isso, nos faz entender de que Deus é inseparável da sua palavra. Quer dizer que a sua palavra não está separada dele. O que Deus diz, ele é. Por isso, Deus enviou seu Filho, cumpriu com a sua própria palavra. Deus é justo. Ele fez com que a sua palavra decretada, a sua palavra estabelecida, ele mesmo como Deus, ela a cumprisse, porque esta palavra não é separada dele.
Aleluia. Então, isto é que nós temos que compreender. Porque quando notamos que alguém vem e te diz assim que a palavra de Deus é maior que Deus, Deus está acima da palavra, o que essa pessoa está a querer fazer é trazer uma heresia para te trazer uma revelação extra bíblica para dizer, não, foi Deus que disse, apesar de não estar escrito na sua palavra, mas Deus é quem falou. Porque nós vamos encontrar muita gente que tem esse costume de dizer, e darão conta no dia do juízo diante de Deus, de dizer que eu escuto o Espírito de Deus falando por mim. Olha, Deus está-me a dizer, Deus falou, Deus... Estas expressões, se não estão verdadeiramente ligadas a Deus, se não é a verdade em Deus, estas pessoas irão ser julgadas no último dia. Por aquilo que eles dizem, por aquilo que eles confessam. Amém? Então, no que é, que é aqui que nós vamos notar? Então, é preciso que nós prestemos atenção de que a palavra de Deus não é separada de Deus. A palavra de Deus é Ele mesmo, o próprio Deus. Tudo que Deus fala, Deus se submete àquilo. Quer dizer que a realidade é facto. Deus falou, é facto, é algo que está em existência com Ele mesmo. Deus não é separado da sua palavra. Por isso Ele traz a existência de Jesus. E diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E nós vimos na criação, no princípio, como Deus, vamos dizer, usou o Verbo para fazer o que fez, através da sua palavra. Então temos essa não separação entre a palavra e o próprio Deus, e ao mesmo tempo notamos que no princípio da criação, Deus, à medida que foi falando, e as coisas foram existindo, existe um Espírito em ação, que é o Espírito Santo dele. Então, estes três são um e eles operam constantemente juntos, não estão separados um do outro. A palavra de Deus é Deus Ele mesmo. Tudo que Deus disser, tudo que Deus tiver que trazer em profecia ou por alguma palavra, Ele vai trazer e vai se confirmar nas suas escrituras. Se alguém te trazer algo que é extra bíblico, uma revelação extra bíblica que nunca se ouviu falar nunca, não está contida na sua palavra, então pode ter a certeza que aquilo não é a palavra de Deus. Por quê? Ainda que Deus, vamos assim dizer, em termos de revelação para conosco, Deus não tinha mostrado tudo, porque senão também Ele deixa de ser Deus. Deus tem aquilo que é dele, permanece com Ele. Por isso é que vemos que Jeremias disse que o que Deus revelou é para os homens, o que não revelou é para Ele. Então o que é para Ele ficou com Ele, e Ele vai manter com Ele. Agora, aquilo que Ele trouxe para nós, a luz, é para que nós realmente pudéssemos conhecer a sua palavra. Então Deus não vai falar com ninguém com revelações extra-bíblicas. Vocês que andam à espera de revelações e dizem, não, mas muitas dessas coisas que estes profetas estão a falar, a Bíblia diz que também João descreve que se tivesse que escrever todas as coisas estariam... Isto é um subterfúgio dos falsos profetas, do espírito do anticristo para enganar a humanidade, para enganar o povo santo. Então você precisa estar ciente dessas coisas e se precaver, não deixar ser ludibriado por esses falsos ensinos que profetizam e trazem este tipo de informação. So the word of God is God Himself. So there is nothing that God can prophesy, can bring a word of knowledge that is not contained, it's not in the Bible, in the book, in His scripture. So God always will speak through His scripture. It doesn't matter what it brings, but always is going to testify through His scripture. Nobody has to alter anything. Nobody has to bring an extra biblical revelation. Because if somebody brings an extra biblical revelation, that means that revelation is not from God. The revelation of God will always be with the Bible. That's the reason that's the reason the Holy Spirit give us the Bible, give us the Old Testament and the New Testament, so that we can understand how God operates. And this is the manual of God. If somebody's trying to bring an extra biblical revelation and he's going to say, now God said, God has teach me, how God has revealed to me. So you might have to be very careful with this, because the spirit of Antichrist is always trying to add, always trying to change and alter the word of God. And we cannot accept all those heresies that
the spirit of Antichrist try to bring to the church. So we have to be careful that everything that God has given as the Holy Bible, let's say from the Old Testament and the New Testament, it's enough for us to guide us until the end time. God can have a lot of revelation that He never revealed to us, but those things we have to take into account what Jeremiah said. Jeremiah said that everything that God has revealed to us is for the man, but everything that God has hidden is for Himself, God. So we have to understand that if God didn't reveal anything, that means this is still with God. God will not reveal it. But whatever God revealed to us is for us to understand how He operates, how God wants the humanity to know Him. So we have to understand all those things, and we have to be careful with this extra biblical revelation that some people try to bring. And when some people try to say that God is bigger than His word, God has more revelation that it never revealed to us, that's just a deception. That's the spirit of deception, and we have to be very careful and to be very cautious with all those things. We need to continue to be in the word, and continues to anything that comes has to be identified with the word of God, has to be in the word of God. Any revelation, God will always speak through His scripture. God will not reveal Himself to extra biblical revelation, bring something that is going to bring a doubt in our mind. The reason God brought the Bible, the scripture, is for us to be guided until the end time. So nothing should be added, nothing should be subtracted from it. So we have to continue to follow the word of God and His truth. Amen. Because we have the Holy Spirit that will guide us, will give us a direction for us to understand how God operates, how God wants things to be done. So let's be careful with this. Let's not follow after man. Let's follow Jesus. Let's be in the garden of the sons of God. Let's be together, fellowship, worship together. But do not let yourself being deceived by a man. Understand that. And I want you to continue to meditate in the word, continues to understand the word of God, and this is the way the Holy Spirit wants us to go until the end time. So the word of God is enough. The word of God is enough to guide us, to instruct us until the end times. That's the reason the Bible said the beginning was the word, and the word was God, and the word was God. And we can see that in the book of Genesis, that God was operating with His word and what He did with it. Do you understand that? And also God instructs us, call our attention that we as a man, we have to bear our own words. What we say has to be what we really mean in our heart. Because this is where God also called that when a man speaks something that is not according to His will, not according to His word, then we getting contaminated by that. It is a sin that as we spoke things that are not according to the will of God, that contaminates our body. So we have to understand this spiritual thing. God is trying to teach us that Himself, God, He fulfill the word that He speaks. Whatever God spoke, He fulfilled it. That's why Jesus, when He came, He had to fulfill the will and the purpose of God. Why? Because God established that Jesus Christ was going to be sacrificed for the whole humanity. And there's nothing could change that. So that's why Jesus has to come. Even the time that Jesus was trying to ask the Father if He can stop that, but Jesus Himself is submit to that word, because He knew that that was the purpose and the will of God. So, word of God is enough for us to be guided until the end time. So, a palavra de Deus é suficiente para que nós caminhemos até os finais do tempo. Shalom, a paz do Senhor. Eu agradeço a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor te guarde, que o Senhor te fortaleça e siga, acompanhe o nosso canal. Você que ainda não se inscreveu no canal, vai ao YouTube, no canal Universo de Cristo. Estamos a dar o estudo de escatologia, vamos entrar na 5ª série. Você precisa acompanhar, entender em que tempo estamos a viver. Eu saúdo-os na bendita e santa paz do Senhor, que o Senhor vos abençoe e vos guarde no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.